Gostaria de falar de um personagem da Bíblia Sagrada chamado o profeta Elias, aonde mediante toda a sua sabedoria, toda a sua espiritualidade, um homem temido e respeitado pelaquela nação. Mas chegou um momento na vida dele que ele teve que fugir e ir para a caverna. Às vezes, o nosso dever diário, as nossas atividades, a nossa trajetória, há momentos na nossa vida que a capacidade de solução limita. E o homem sem Deus, ele não pode fazer nada. E ao ponto de que ele possa resistir às tentações. Elias tinha um poder, tinha força, tinha oração na sua boca, que se orasse a Deus e mandasse o Senhor descer fogo do céu, acontecia na hora. Elias matou 450 profetas de Baal, né? Mas quando Jezabel, a rainha do mal, tudo que você pensar de ruim tinha naquela rainha, como todos já ouviram falar nessa mulher chamada Jezabel, a mulher de Acabe, né? Então ela fez uma ameaça de morte a Elias, que jurava por todos os deuses que o que Elias fez com aqueles profetas de Baal, faria com ele também. Quando Elias soube desta ameaça, Elias fugiu e se escondeu na caverna. Mas será que Elias se escondeu na caverna com medo de Jezabel, com medo de morrer, ou ele queria que as coisas se solucionassem, porque, na verdade, não foi aquilo que ele pensava? Então, depois de ele ter realizado vários milagres, ver morto ressuscitar, fogo cair do céu, muitos milagres aconteceu na presença de Elias, mas teve que fugir de correr de uma mulher. Será que ele estava com medo de Jezabel? Ou será que ele poderia ser um mártires naquele momento? Mas Deus já estava planejando tudo e viu que ainda não era o momento de Elias partir. Então Elias se escondeu na caverna e dormiu. Mas apareceu um anjo e tocou em Elias. Enquanto Elias dormia, apareceu comida e bebida para ele comer. Ele comeu pão, bebeu água e voltou a dormir. Novamente veio o anjo e acordou Elias. Naquele momento, Elias saiu da caverna para fora e veio o vento, um forte vento, mas Deus não estava no vento. Depois veio um forte terremoto, Deus também não estava no terremoto. Mas Elias pediu a Deus, que queria morrer, que não estava aguentando aquela situação, né? Pediu a morte ao Senhor. Mas como é que um homem foge de uma mulher com medo de morrer e quando chega na caverna diz que quer morrer? É isso que eu queria entender. Mas você veja que quando a gente acha que tudo vai se resolver da nossa maneira, aí é que as coisas desandam. Então não é dessa forma. A gente temos que aguardar e esperar o caminho e a vontade de Deus. Por mais que o homem seja forte, por mais que o homem seja corajoso, por mais que o homem enfrente as determinadas situações dessa vida, no fundo, ele tem um grande medo. Todo homem, todo ser humano tem medo das situações. Tipo uma depressão, tipo um síndrome do medo. E Elias
não foi diferente. Elias sentiu medo naquele momento, né? Ainda que nós façamos alguma coisa, ainda que realizamos alguma coisa, ainda que na verdade pregamos algo para enfrentar o medo, mas temos medo também. E foi o caso de Elias. Elias sentiu medo, com toda aquela força, com toda aquela virtude e vigor que aquele homem tinha, ele teve medo e teve que se esconder na caverna. Então o Senhor pediu para Elias sair da caverna e enfrentar as situações. Deus restaurou a força de Elias e logo de primeira o Senhor pediu para ele ungir 3 reis. Nisso aí, o Senhor foi fortalecendo a Elias, foi ajudando e ele venceu aquele medo, venceu aquela batalha. Então, meu amigo, minha amiga, nesta manhã de segunda-feira, hoje, 16 de janeiro de 2023, algo tentou colocar medo em você, desespero, depressão. Você acordou nessa manhã com medo de alguma coisa. Às vezes não é nada. Às vezes não é nada para a gente temer. Mas naturalmente se estabeleceu um medo no seu coração. O medo de alguma coisa, que essa alguma coisa não existe. Mas não tenha medo. O Senhor Jesus, quando estava com seus discípulos, ele disse: não tenhas medo, não turbe o vosso coração. Creia em mim, creia também no meu Pai. Lá no céu há muitas moradas. Se não for assim, eu não vos teria dito: vou para o Pai, preparar-vos lugar, e voltarei para buscar, e estarás comigo para sempre. Então, meu amigo, hoje o Senhor te encoraja. Hoje Deus te fala: sai dessa caverna e vai trabalhar na minha obra. Porque a vitória virá na tua vida assim como veio na vida de Elias. Elias, um grande profeta, mediante o seu agrado, mediante as suas obras que ele fez, que agradaram a Deus, chegou o tempo de Elias partir. Mas não foi no momento que ele fugiu da caverna. Ele fugiu para a caverna. E muitas das vezes você está pensando que chegou o fim, chegou o momento, que é o momento de você partir. Não é ainda. A partida de Elias foi tão linda, tão maravilhosa, que ele nem esperava, né? Mas ele foi avisado que o Senhor ia levar ele de uma forma extraordinária. Elias foi elevado ao céu com um carro de fogo, a coisa mais linda do mundo. E junto a ele estava Eliseu, o qual ele tinha ungido depois que ele saiu da caverna. Quando Elias partiu no redemoinho e foi elevado no carro de fogo, ele deixou a capa cair. E sabe quem pegou a capa? Foi Eliseu. E Eliseu recebeu 3 vezes mais a presença do Espírito Santo de Deus, né? A porção dobrada, aliás, 2 vezes mais. Porção dobrada do Espírito Santo, do Espírito de Elias, o Espírito de Deus que estava em Elias passou para Eliseu. Então, amigo, meu amigo, nessa manhã você receba a porção dobrada do Espírito Santo de Deus e que o seu dia, a sua semana, a sua jornada seja fortalecida. Não fique com medo, não temas, que Deus, Ele está contigo. Forte abraço a todos e um bom dia.